Você tem medo constante do julgamento das outras pessoas? Medo de entrar numa sala em que as pessoas já estejam sentadas e acomodadas? Medo de fazer uma apresentação para um grupo? Será que isso é ansiedade social? Vamos falar disso no vídeo de hoje, fique ligado! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Bem, todos nós sabemos um pouco sobre ansiedade, mas você sabia que existem vários tipos de ansiedade? Uma delas é a ansiedade social. Algumas pessoas desenvolvem o que nós chamamos de transtorno de ansiedade social. Essas pessoas manifestam o medo excessivo e persistente de situações sociais e de desempenho. São pessoas que têm como características serem extremamente inibidas, serem muito autocríticas, ou seja, são críticos severos de si mesmos, pessoas tensas, rígidas e com dificuldade de articular-se verbalmente. E quais são os principais sinais do transtorno de ansiedade social? Essas pessoas manifestam medos da percepção do outro sobre si excessivo, né? Elas estão constantemente preocupadas do que o outro está pensando, e aí vem junto um medo muito forte do julgamento, de passarem por situações em que elas se sintam humilhadas, rejeitadas. Vão evitar muito essa questão da exposição. O que vem na prática? Medo de falar em público, um receio muito forte de compartilhar as suas opiniões, as suas ideias numa conversa, medo de comer na frente de outras pessoas, de trabalhar com outras pessoas por perto que vão vê-la trabalhando, enfim. O impacto acaba sendo nos mais variados tipos de interações mesmo. Uma conversa simples, começar a conversa com alguém desconhecido, ou mesmo ligar para alguém, que pode ser até um amigo, uma pessoa da relação próxima, pode se tornar algo de muita angústia, de muita ansiedade para pessoas que têm esse transtorno. E aí, vocês podem estar pensando assim: mas quem é que não tem vergonha, medo, que não fica de fato ansioso quando vai falar em público, quando vai começar uma reunião com o chefe, enfim, antes de alguma conversa específica? E sim, é isso mesmo. Qualquer um de nós ficamos sim ansiosos ou mais nervosos, mais envergonhados em algumas situações, isso é óbvio. Mas o que difere muitas vezes uma timidez de uma ansiedade social? A gente poderia destacar aqui a intensidade desses sinais, desses sintomas, a duração disso e o impacto que isso tem na vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa que é mais tímida, ela vai ter esse incômodo, esse desconforto em algumas situações pontuais, talvez aquelas que ela se sinta mais exposta. Mas aquilo tem uma duração mais curta, ela é mais passageira, talvez não seja tão intensa ao ponto disso impactar na vida dela. Já na ansiedade social, isso acontece para quase todos os tipos de interações, de situações em que ela vai desempenhar algo com uma intensidade muito maior, ou seja, vai trazer um impacto para ela. O que é esse impacto? A pessoa começa a se esquivar da situação, ela começa a ter um comportamento que nós chamamos de evitativo, ou seja, ela realmente vai evitar a qualquer custo passar por aquela situação. E isso traz impacto na vida dela. Então vamos pensar assim: é a pessoa que não vai no happy hour depois do trabalho porque ela não sabe como que ela vai agir no happy hour, como que ela vai conversar com as pessoas. Ela já imagina que se ela ficar sozinha na mesa, todo mundo vai olhar para ela, enfim. Ela não expõe suas ideias no trabalho, às vezes ela poderia ter boas resoluções para uma situação, apresentar algo novo, mas ela se fecha completamente. Muitas vezes vai ter dificuldade de iniciar um relacionamento amoroso,
por exemplo, né? Enfim, a questão vai ter impacto no dia a dia dela, ela vai se fechando. E um dos principais impactos que a gente fala na ansiedade social é o isolamento. Começa-se a evitar tantas situações, porque no momento em que a pessoa evita a situação, a ansiedade baixa, aquele desconforto sai, ela se sente resguardada. Só que ela vai se adaptando a fazer isso com tanta frequência que a questão é que depois de um certo tempo ela pode estar levando uma vida muito isolada e com muitos prejuízos. Não significa que essas pessoas não querem ter as interações, a socialização. Significa que elas têm muita dificuldade de fazer isso. E é claro, né, pessoal, que é muito difícil a gente diferenciar o que é uma timidez, um nervosismo, uma ansiedade social, enfim. E aí, evidentemente, que a sugestão vale uma avaliação feita por um profissional para ajudar a gente nisso. Mas se você ficar na dúvida sobre se tem algumas coisas que acontecem comigo com muita frequência, enfim, eu sugiro fazer um exercício aí com você mesmo, né? Começar se perguntando, nesse último ano, quais foram as situações na vida que você deixou de fazer? Por que você ficou com medo do que as pessoas iriam pensar? Quais lugares você deixou de ir? Quais sugestões você deixou de fazer? Que sentimento você teve nessas situações? Enfim, comece fazendo um exercício com você mesmo para você se conhecer. Com que frequência essas coisas acontecem? Com que nível de intensidade essas coisas acontecem? Que impacto ela traz? Ou seja, o quanto eu evito, o quanto eu deixo de fazer coisas em função desses medos. Talvez daí já seja um comecinho, uma maneira de você tentar diferenciar. E aí, se isso chamar a sua atenção e você achar que vale a pena, procure a ajuda de um profissional que com certeza vai poder te auxiliar com isso, ok? Espero que o vídeo seja útil para você. Se gostou, deixa aqui a sua curtida, ajuda o nosso canal a levar mais informações para outras pessoas, compartilhe o vídeo, enfim. Espero que tenham gostado. Até o próximo!